E nós vamos continuar aqui falando sobre o livro de Provérbios. Como nós iniciamos na semana passada, eu gostaria de dar continuidade, ministrando a nossa primeira aula. Os nossos temas estão aí na tela. Hoje, iniciando os 3 pontos aqui, né, dos temas que vão ser abordados, nós vamos falar sobre o princípio da sabedoria, diferença entre medo e temor e vida guiada por Deus. Obviamente, se o tempo ficar a nosso favor, porque tempo não gosta de pastor, né? Relógio não gosta de pastor, relógio ele sempre nos trai. Nós temos aqui alguns textos para falar dos temas princípio da sabedoria, diferença entre medo e temor e vida guiada por Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrir no primeiro provérbio, que é Provérbios 1, né? Nós, semana passada, vimos que Provérbios, ele tem como autoria alguns sábios. Salomão escreveu a maior parte de Provérbios, mas ele não escreveu sozinho o livro de Provérbios. Ele tem, como nós vimos, outros autores sábios. Era muito comum no passado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se usar os sábios. Eles eram os conselheiros do povo, conselheiros dos líderes, até mesmo dos homens de Deus, que eram guiados por Deus, eles usavam conhecimento dos sábios. Lembra que quando o próprio Salomão não ouviu os sábios que orientavam seu pai, a partir daí a pouco o reino dividiu? Não é porque ele colocou impostos pesados sobre a vida do povo, aí ele foi consultar os jovens, né, que naquele momento ali foram irresponsáveis com o seu conselho. Salomão seguiu e eles falaram: olha, se o seu pai colocava peso, mostre para eles que o dedinho mindinho não é nem uma parte do que você vai fazer. E coloca impostos mais pesados ainda. Ou seja, ele não ouve os sábios e ele acaba por perder, né, ou dividir o reino a partir daquele momento. O reino se divide a partir dessa situação. E mais Salomão, mesmo não tendo ouvido os sábios, não é isso? Ele foi um dos homens, foi considerado o homem mais sábio da terra. O homem mais sábio da terra, mesmo não tendo ouvido os sábios. Ele foi se perdendo depois. Isso, a questão é que ele se perdeu. Isso significa que você pode ser sábio, mas você precisa cultivar a sabedoria, porque senão o tempo leva essa sabedoria e você se perde no meio do caminho. Bem, então, nós temos aí, eu vou passar aqui, mostrar sempre na tela aí para vocês aqui, ó. Nós temos o texto de Provérbio 1, 7, 3, 5 e 7 e o 9, 10. São provérbios que nós estamos usando porque ele fala diretamente de sabedoria. Semana passada, só para a gente recapitular, nós vimos que no livro das sabedorias, que é provérbio, nós vimos textos que indicam sábios no plural, indicando que tinha mais sábios. Nós vimos texto indicando que Salomão era quem tinha escrito, e nós vimos que tinha Agu e Lemuel. Então, são pessoas citadas no livro de Provérbios como seus escritores. Então, vamos lá. Quem pode ler para mim Provérbios 1, versículo 7? Temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. 3, 5 e 7.
a 7. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. 9 e 10. 9 e 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Veja que nós temos aqui, em Provérbios, textos que nos dá um indicativo de que nada está baseado na nossa própria força, é sempre no Senhor. Então, nós vamos compreender aqui no livro de Provérbios que a verdadeira sabedoria, ela começa no temor do Senhor. E aqui nós podemos distinguir o medo que nos paralisa do temor que vai, do temor reverente que vai nos conduzir à obediência. Nós vamos também compreender que uma vida sábia é uma vida submetida à direção de Deus. Estudando, lendo Provérbios, nós vamos entender esse princípio. Tem um texto aqui que eu gosto muito, que me mostra que os nossos caminhos, eles são dirigidos por quem? Por Deus, que é esse texto aqui de Provérbios 3, 5 e 7. Esse texto, ele me mostra, um dia Deus falou muito com eu já contei isso aqui, nós tínhamos aqui na igreja o Minuto Jovem. Hoje a gente tem o Minuto Missionário, mas antigamente nós tínhamos o Minuto Jovem, que era uma ação da JNI que alguém gravava uma mensagem e passava na tela todos os domingos. Não sei quantos lembram disso, né? E um dia me pediram para gravar o Minuto Jovem e eu esqueci de gravar. Eu fui viajar, quando eu estou na linha vermelha, eu lembrei, meu Deus do céu, não gravei o Minuto Jovem. Aí, beleza, estou indo para o aeroporto. Quando eu chego no aeroporto, eu estou assim, para que lado eu vou agora? Mas eu comecei a observar que no chão tinha várias setas indicando a estacionamento, né? Aí lá, esqueci o nome que eles dão lá para as entradas lá agora. E eu fui indicado por aquelas setas, cheguei no estacionamento, deixei o carro, fui para o aeroporto. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer com o Minuto Missionário? Isso começou a me vir à mente. Eu olhava para as setas, estava desembarque, tal lugar, tudo com seta. Eu pensei algo assim, Provérbios 3, né? Confia no Senhor, não se estribe sobre o teu próprio entendimento, né? Aí é o versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não dependa do teu próprio entendimento, ou não se estribe, não se apoie sobre o seu próprio entendimento. Aí ele continua dizendo, buscai a vontade dele, ou de Deus, em tudo que fizer, e ele mostrará o caminho que deve seguir. E eu ali orando a Deus, e eu comecei, caminhos dirigidos. E eu gravei o Minuto Missionário falando sobre isso, que Deus dirige os nossos caminhos, como num aeroporto. As setas estão indicando o lugar que você precisa ir. Todas as portas que você precisa entrar estão abertas. E todas que você não pode entrar, elas estão fechadas. Quando seus caminhos são dirigidos, são guiados, é isso que vai acontecer. Por isso que Provérbios está nos ensinando. Não se estribe sobre o seu próprio entendimento. Não se apoie sobre o seu próprio conhecimento. Porque quando você fica no achismo, meu irmão, minha irmã, as portas vão estar todas fechadas. Quando você vai pelas setas de Deus, pelas indicações de Deus, as portas que precisam estar fechadas estarão fechadas. As portas que precisam estar abertas estarão abertas. É isso, é simplesmente isso. E isso entra no âmbito da sabedoria. Então, confiar em Deus está no âmbito da sabedoria. Nós precisamos ser sábios, só confia em Deus plenamente quem é sábio. Quem não é sábio, ele está sempre caçando uma situação, ele está sempre
querendo satisfazer suas insatisfações. Só que pensa uma coisa: se você não confia plenamente em Deus, você vai ser sempre insatisfeito, porque falta sabedoria. A sabedoria te dá satisfação. Já viu que às vezes a gente fica caçando. Um dia eu estava andando nas ruas aqui, aí eu falei para minha esposa, eu vi um rapaz que toda vez a gente está indo para casa, ele mora lá do outro lado da cidade, mas ele está sempre andando a cidade inteira a pé. Andando a pé. Eu falei com a minha esposa, já viu esse rapaz? Esse rapaz já esteve até na igreja. E ele fica andando, parece um leão procurando a presa o tempo todo. Sabe? Uma pessoa desassossegada, anda a cidade inteira, parece que está procurando alguma coisa e nunca encontra. Por que que não encontra, irmãos? Por que que não encontra? Porque não está no Senhor. É no Senhor que nós vamos encontrar satisfação, é no Senhor que nós vamos encontrar sabedoria, não é? Ontem o pastor Irinaldo falou algo que eu trouxe para a minha vida. Falar a verdade não é falta... Como é que é? O senhor falou alguma coisa nesse sentido, né? Falar a verdade não é ignorância, né? Não é falta de educação, não é nada disso. Claro, né? A forma que se fala se torna ou falta de educação, de respeito, mas falar a verdade, não. Falar a verdade eu penso que é ser sábio, porque quando a gente omite, as coisas vão acontecendo, né? De qualquer jeito e ninguém dá jeito. Mas agora a sabedoria, ela nos mostra o caminho para falar a verdade no tempo de Deus, no tempo certo. Nós precisamos buscar a sabedoria, porque nós vamos precisar dela para a vida. Então a sabedoria está em Deus. A sabedoria está diretamente ligada a Deus. E a sabedoria que vai nos fazer compreender. E para isso nós precisamos também do livro de Provérbios, para entender verdadeira sabedoria, para entender a diferença entre medo e temor, não é? E para isso acontecer, nós precisamos de uma vida submetida a Deus. Bom, sabedoria, segundo Provérbios, nós temos aí na nossa introdução, a gente precisa analisar algumas coisas, algumas questões aqui, não é? O livro de Provérbios, ele apresenta a sabedoria não apenas com conhecimento intelectual, não apenas com conhecimento humano, aquilo que eu adquiro lendo, aquilo que eu adquiro estudando, aquilo que eu vou adquirir com a vida, né? Conhecimento lá, com pesquisas. Não, Provérbios, ele não está falando desse tipo de sabedoria apenas, mas ele está trazendo a ideia da capacidade de viver corretamente diante de Deus. Por que viver corretamente diante de Deus? Nós somos crentes, amém? Agora, ser crente não é ter uma religião, queridos. Ter crente, como o pastor falou, o evangelho, ele não muda a nossa vida, ele transforma, certo? Ele transforma, ele pega aquele velho Fábio lá do passado. Eu tenho um colega que sempre que ele me encontra, né, ele não acreditava na minha conversão lá no princípio, porque a gente andava muito juntos, então a gente fazia muita doideira juntos. Aí, mas quando ele me encontra hoje, ele fala, eu conheci o outro Fábio. Né? Por quê, irmãos? Porque o evangelho nos transforma. O evangelho precisa nos transformar. Nós somos crentes, então o Provérbios vai nos trazer essa autoridade para viver corretamente diante de Deus e das circunstâncias. Não é só dizer eu sou crente, não é só dizer eu tenho uma igreja onde eu sirvo, eu pertenço
a Igreja do Nazareno Fé. Não é somente isso. Isso é uma ideia que a gente fala aqui na igreja, não é? Que a igreja não é um lugar de frequentar, não é? Frequentar, a gente frequenta barzinho, frequenta festas, frequenta mercado, farmácia. Igreja é lugar para pertencer. É um lugar onde eu pertenço, não é, eu estou indo, não, aqui nós pertencemos, nós somos uma família espiritual. Sendo essa família espiritual, nós estamos dentro da maior agência de apresentação de transformação. Imagina, eu tenho 25 anos de crente, pastor Irinaldo deve ter, eu tenho 26, vou fazer 26 agora em setembro, né? O senhor tem 40 anos, Silvio deve ter uns 30, 40 por aí, irmã Elaine deve ser a mesma coisa, Patrícia nem se fala desde que nasceu, né? Então aqui tem muitas, Carol também nasceu, outras pessoas têm 1 aninho, 2 aninhos, tal, não importa quanto tempo, o que vai demonstrar realmente a nossa maturidade no Evangelho e a nossa sabedoria adquirida para que a nossa vida demonstre transformação. Então, em Provérbios, nós não vamos ter uma ideia de um conhecimento intelectual, mas de um conhecimento para a transformação da nossa vida. A Bíblia toda, na verdade, mas Provérbios, mais pontualmente, vai trazer uma ideia de transformação da nossa vida. Como você vai criar o seu filho? Eu criava mal, mas tem jeito. Tem como recomeçar, tem como ajustar os pontos, né? Eu não sei como criar um filho. Provérbios vai trazer a ideia de como você vai criar esse filho. Eu não conseguia fazer isso, mas agora Deus vai te dar sabedoria para você conseguir andar alinhado nas mesmas páginas da Bíblia. Isso que nós estamos falando aqui, irmãos, é para que todos nós estejamos na mesma página, para que todos nós estejamos entendendo os mesmos propósitos, entendendo a mesma ideia do que Deus tem para nós, quanto igreja, quanto família, quanto filhos, quanto esposos, esposas, não é? Quanto sociedade. Então, Provérbios, ou o livro de Provérbios, ele vai nos ajudar, ele vai nos capacitar para viver diante das circunstâncias, diante de Deus, diante dos apertos. Eu gosto muito de uma ideia que é uma pergunta, né? Que eu já fiz algumas vezes aqui também. Quando você espreme um tubo de pasta de dente, o que sai dentro? Sai pasta de creme dental, não é isso? Quando você espreme o tubo de creme dental, sai creme dental. Quando a vida te espreme, o que sai? O que sai de dentro de você? Não pode sair veneno, não é? Não pode sair palavrão, não pode sair mau testemunho, não pode sair a síndrome da serpente. Como é que é a síndrome da serpente, vocês lembram? Não mexe comigo não! Não é? Não pode sair isso, irmãos. Eu não sou bobo não, realmente você não é, mas você não está aqui diante de Deus, da palavra, para viver nos mesmos moldes que esse mundo nos modelou. Nós saímos dessa forma mundana e agora a Bíblia está nos ensinando a lidar com sabedoria, com discernimento, com ideias santas, bíblicas. Sabedoria implica, nós temos aqui, nós temos aqui uma lista do que a sabedoria bíblica envolve. Nós temos lá, caráter, discernimento, escolhas, relacionamentos, palavra, trabalho, família e espiritualidade. Isso aqui é uma lista, certo? De sabedoria, que a sabedoria bíblica envolve para que eu e vocês possamos viver. Então nós vimos aqui Provérbios 1:7, que declara que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria
e a instrução. Vamos ler juntos? 7, né? 3, 2, 1. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, irmãos, quando nós não somos sábios, nós somos? Quem não é sábio é? Quem não é sábio é louco. O que você quer ser? Eu quero ser louco por Jesus. Mas agora, tentando a ideia, não. Eu quero ser sábio. Eu não sei você, mas quantas ações de falta de sabedoria eu já tive? Até no meu ministério. Sem orientação, sem experiência. Quando eu comecei meu ministério em 2010, eu e minha esposa sozinhos. Para dizer que eu não estava sozinho, o único que foi na nossa igreja na época, por incrível que pareça, foram vocês dois, né? Pastora Paula, que não era nem pastora na época, e o pastor Irinaldo, que levou um grupão lá em Miguel Pereira, para nos ajudar. Irmãos, que luta! Mas se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu soubesse sobre ministério como eu sei hoje, talvez não tivesse acontecido da forma que aconteceu lá. A igreja chegou gente. Nós chegamos a ter lá pessoas. Nós chegamos, 40 pessoas, você faz um barulhinho bom, irmãos. Chegou lá. Só que quando eu olhava com um olho, pastor, a igreja cheia. Eu olhava com o outro, a igreja vazia. Era uma loucura. Se eu tivesse tido sabedoria, eu entendia que não era sobre números. É sobre pessoas. Não é sobre números, é sobre pessoas. Só que eu tive que aprender na marra, que não é quantidade de gente. São pessoas sendo tratadas. Imagina se só existir igreja para 1.000, para 10.000. Como é que vai ser a igreja para aquela pessoa que nunca vai entrar num lugar de multidão? Como é que vai ser? E é bíblico. Nós precisamos ter sabedoria para entender isso. Quando Jetro fala com Moisés, ele fala o quê? Escolha líder de 10. Tem que ter o líder de 10. Escolha líder e foi falando os números lá. Não é? De 50. Tem que ter líderes para essas pessoas. Mas eu não tinha essa sabedoria. O desespero batia. Era tanto desespero, eu vou ter que parar aqui, eu vou finalizar contando um testemunho. Pastor Irinaldo, eu acho que eu nunca contei isso para o senhor, mas lá em Miguel Pereira, eu estava em Miguel Pereira trabalhando com a igreja, e um dia eu falei, eu tenho que sair para evangelizar, eu estou aqui para isso. Eu não parava um minuto lá. Minha esposa ia para o trabalho e eu estava estudando, porque eu estava na época passando por entrevistas e fazendo seminário. Então é árduo, e pastoreando, era uma luta, pastorear, estudar para entrevista, porque são estudos totalmente diferentes, né? Mas eu aproveitava que eu estava estudando para entrevista, aproveitava para pregar sobre aquelas questões, para aliviar um pouquinho. Mas um dia eu tinha um pouquinho de folha, aí eu peguei aquelas folhas, coloquei 10 folhetinhos enquadrado, evangelístico, naquelas folhas, ou seja, eu tinha 10 folhas, 10 daria 100 folhetos, né? Eu falei, eu tenho aqui 10 folhas, só o que eu tinha, não tinha dinheiro para comprar. Impressora já falhando, eu falei, meu Deus. Irmãos, eu fui lá, enquadrei aquilo e tal, imprimi. Opa, acabei de imprimir, cortei rapidinho, peguei aqueles 100 folhetos e fui para a rua. E comecei pelo meu bairro. Fui subir no morro, falei, gente, que lugar, meu Deus, que lugar é esse? Não tem um gato na rua para eu entregar um folheto. Não tem gente, que luta, meu Deus, me ajuda. Aí eu dei a volta no morro assim, aí eu olhei lá na frente, já saindo na rua que dava na minha casa de novo, eu ia para a avenida. Aí eu olhei um senhor de costas assim, ó, na linha, eu vindo de lá e ele de costas para mim, e eu fui me aproximando e eu, graças a Deus, vou evangelizar alguém. Fui lá e entreguei o folheto àquele moço. Quando ele leu assim, ele olhou para mim, que legal!
uma igreja nova na cidade. Eu falei, que bom que ele gostou. Eu falei, isso, uma igreja nova. Ele, igreja do Nazano. Eu falei, não, do Nazareno. Ele, não, do Nazano. Eu falei, não, do Nazareno. Ele falou, não, mas aqui está escrito Nazano. Eu estava tão desesperado que os últimos papéis que eu tinha, e a tinta da impressora acabou na impressão, os últimos já são todos falhadinhos. Eu estava tão desesperado que eu escrevi o negócio errado. Em vez de eu escrever Igreja do Nazareno, eu escrevi Igreja do Nazano. Eu peguei o papel da mão daquele homem assim, ó. Aqui foi na gráfica que eles erraram, saí correndo. Foi na gráfica que eles erraram. E saí desesperado, cheguei em casa, irmãos. Mas eu chorava, falei, Deus, o Senhor não está nesse negócio não. Isso aqui foi uma obediência cega, o Senhor não mandou eu vir para cá. Mas que desespero. Mas Deus só me levou naquele lugar para que lá eu adquirisse sabedoria para lidar com um número maior de pessoas. Então Deus às vezes ele faz alguma coisa que se você não entender, você vai sofrer a vida toda. Então perceba, olhe, o que Deus está fazendo? Está tratando o seu caráter? Está tratando o seu caráter? Porque a sabedoria bíblica, ela envolve caráter. Será que Deus está tratando? Deus talvez estivesse tratando o meu caráter. Talvez Deus estivesse me dando discernimento. Talvez Deus estivesse me dando ali escolhas, caminhos. Deus te põe em encruzilhadas, irmãos. Ó, Deus te põe na encruzilhada e você tem que escolher onde eu vou. E agora? Qual caminho eu sigo aqui? Entende? Deus nos coloca nesses estreitos. Será que Deus estava fazendo isso comigo? Será que Deus estava me ensinando até relacionamento? Porque quando eu estava vivendo isso, eu tinha medo, eu não sabia tomar decisões, porque eu tinha medo. O que vão pensar? O que minha liderança vai pensar? O que vão pensar os pastores lá no distrito? Tudo, eu não conseguia fazer nada, porque o medo, ele te paralisa. Nós vamos estudar na semana que vem sobre isso. O medo, ele te engessa, você fica estagnado. Se você for medroso, então, irmãos, nós precisamos ter ações aplicadas, só que toda ação ela é um risco. Nós precisamos então entender o que Deus está fazendo. Deus quer que eu tenha melhores relacionamentos, palavras, Deus está polindo as minhas palavras, não é? Deus está cuidando de mim, não é? Para lidar aprender a fazer esse trabalho, não é? Deus está me ensinando a lidar melhor com família, com a minha família, com as famílias, com a espiritualidade, buscar mais a Deus. O que Deus está querendo? Então o livro de Provérbios, ele vai trazer isso para nós. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos, eles desprezam o conhecimento. Então, eu finalizo aqui dizendo, não despreze o conhecimento. Não despreze a palavra. Nós paramos aqui, nós vamos para a segunda parte na próxima semana, aí a gente finaliza, né, essa parte, esses 3 temas, e nós damos seguimento ao livro de Provérbios. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos ajude a melhorar. Amém?